Imagina o cenário. Acordas um dia e tudo parece normal. Mas em poucas horas, a eletricidade acaba. As entregas de alimentos param e os supermercados ficam vazios. Congeladores perdem a utilidade e os produtos frescos estragam-se rapidamente. O que sobra? Apenas o que conseguiste guardar. É nesse momento que as conservas se tornam o teu seguro de vida. Não estamos a falar de luxo, mas de sobrevivência, de ter o básico para não passar apertos. Hoje, vais descobrir 13 alimentos enlatados que transformam uma despensa comum num verdadeiro refúgio contra a fome e a incerteza. Prepara-te, porque cada lata pode fazer toda a diferença, como um bom cozido à portuguesa. Primeiro, feijão enlatado. Energia e sustento em cada lata. Se existe um alimento indispensável para qualquer preparação para emergências, são as leguminosas. Lentilhas, grão de bico, feijão seco. Não importa qual o tipo, o mais importante é que venham enlatadas. Por quê? Porque oferecem a combinação perfeita de proteína vegetal, hidratos de carbono de lenta absorção e fibras, que o manterão saciado por horas. São baratos, fáceis de encontrar e versáteis como poucos alimentos. Pode comê-los diretamente da lata, aquecê-los com um pouco de arroz, misturá-los com vegetais, ou até amassá-los para fazer uma pasta nutritiva. Cada lata significa energia duradoura, exatamente o que precisa quando o corpo não pode dar-se ao luxo de ter quedas de desempenho. Além disso, fornecem ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, essenciais para manter a clareza mental em situações de estresse. Outra vantagem: não precisam de molho ou cozedura prolongada, o que é crucial quando economizar combustível ou eletricidade é prioridade. E quanto à durabilidade, bem armazenados, duram entre 3 e 5 anos, e em muitos casos, até para além da data impressa. O feijão enlatado representa esse equilíbrio entre economia, simplicidade e valor nutricional, que transforma a sua despensa num verdadeiro motor de resiliência. Em resumo, eles saciam, nutrem e nunca desiludem. Em segundo lugar, tomates enlatados. Para dar um toque especial e levantar o astral em tempos difíceis. O tomate enlatado é muito mais do que um simples ingrediente para molhos. Ele é o coringa que transforma um prato sem graça numa refeição que abraça a alma. Numa situação de sobrevivência, sabor é sinônimo de moral, e moral alimenta tanto quanto calorias. Tomates enlatados fornecem vitamina C, antioxidantes como o licopeno e uma acidez agradável que equilibra os sabores mais densos de arroz, massa ou leguminosas. Com uma única lata, pode preparar uma sopa nutritiva, um estufado que dura vários dias, ou um refogado que transforma uma refeição simples em algo parecido com o que estava habituado. Não subestime o poder psicológico de reencontrar sabores familiares quando tudo o resto está um caos. Além disso, o tomate ajuda na conservação de outros alimentos, pois a sua acidez age como um escudo natural contra bactérias. A validade deles é de cerca de 2 a 3 anos, embora muitos preppers confirmem que, se armazenados em local fresco e seco, duram bem mais. São baratos, fáceis de encontrar e quase universais. Aonde quer que vá, existem tomates enlatados. Imagine passar semanas sem acesso a vegetais frescos, sem cores no seu prato, sem variedade. Essa lata vermelha pode fazer toda a diferença, não só para a sua nutrição, mas também para o seu humor. Tomates enlatados não são um luxo. São o coringa que conecta e dá sabor ao resto do seu estoque. Terceiro, milho doce com pimentões. Energia rápida e um toque de cor no seu prato. O milho enlatado com pimentões é um daqueles alimentos que parecem simples, mas que, numa situação de sobrevivência, revelam o seu verdadeiro valor. O milho fornece hidratos de carbono de rápida digestão, o que significa energia instantânea para o corpo quando ele mais precisa. Os seus açúcares naturais elevam o humor e combatem a fadiga. Agora, se adicionar pimentões, o resultado é ainda melhor.
mais vitaminas, antioxidantes e um toque de cor e sabor que quebram a monotonia de uma dieta de emergência. O pormenor dos pimentões é importante porque eles fornecem vitamina C, que ajuda o sistema imunitário, e, além disso, adicionam um contraste que transforma um simples prato de arroz ou feijão em algo muito mais apetitoso. Não se trata apenas de encher a barriga, trata-se também de manter a motivação para comer, algo que muitas vezes se perde quando os planos alimentares são repetitivos e sem graça. Abrir uma lata de milho com pimentões significa comê-los puros, sem preparação, ou integrá-los em ensopados, sopas e omeletes improvisados. Além disso, a sua textura crocante oferece uma sensação de frescura tão ausente quando não há vegetais frescos à mão. Quanto à durabilidade, geralmente duram de 2 a 3 anos, mas se armazenados corretamente, a sua vida útil pode ser estendida significativamente. Os custos são baixos, mas não se engane. O milho é suscetível a secas e aumentos de preços, e em tempos de crise, estas latas desaparecem rapidamente das prateleiras. Incluí-los na sua despensa é, portanto, um investimento em energia rápida, sabor e bom humor. Em quarto lugar, salmão em lata. O luxo nutritivo para a hora do aperto. Quando falamos de peixe enlatado, a maioria das pessoas pensa quase que exclusivamente em atum. Mas o verdadeiro tesouro para os preparadores é o salmão em lata. Este alimento combina proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis e uma particularidade: espinhas macias e comestíveis, que são uma fonte extra de cálcio. É literalmente uma refeição completa em uma lata. O salmão selvagem se diferencia do peixe de cativeiro por seu perfil nutricional superior. Mais ácidos graxos, ômega 3, mais vitaminas e um sabor melhor. Em uma situação de emergência, esses ácidos graxos são cruciais para manter o coração saudável, a mente clara e o sistema imunológico a todo vapor. Outra vantagem é sua versatilidade. Pode ser comido direto da lata, misturado com arroz ou massa, transformado em pataniscas improvisadas ou servido com um pouco de pão enlatado, se você tiver a sorte de ter estocado. Em relação à durabilidade, geralmente dura de 3 a 5 anos, e armazenado num local fresco e seco, a sua vida útil pode ser ainda maior. É verdade que o preço não é o mesmo do atum. Uma lata de salmão pode custar entre 3 e 6 euros, mas o que você recebe em troca é um seguro nutricional que poucos alimentos podem oferecer. Cada mordida oferece energia sustentável e nutrientes essenciais, o que o torna um luxo disfarçado de alimento de sobrevivência. E não podemos esquecer o impacto psicológico. Em meio à monotonia de leguminosas e cereais, abrir uma lata de salmão dá a sensação de estar a comer algo especial. E esse detalhe pode ser crucial para manter o moral elevado quando o mundo parece parar. Quinto, sardinhas em azeite. O superalimento esquecido. Pequenas, baratas e extremamente nutritivas. As sardinhas em azeite estão entre os superalimentos mais subestimados em qualquer despensa de emergência. Cada lata oferece proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis e uma surpresa nutricional: espinhas macias e comestíveis, que são uma fonte direta de cálcio e fósforo. No entanto, o que realmente as torna um pilar da preparação para a sobrevivência é o azeite em que são conservadas. Este óleo não só prolonga a sua vida útil, que geralmente varia de 3 a 5 anos, ou até mais, mas também fornece calorias adicionais e gorduras saudáveis que o seu corpo agradecerá quando as reservas de energia estiverem baixas. Abrir uma lata de sardinhas significa ter uma refeição pronta em segundos, sem necessidade de lume ou combustível. Pode comê-las diretamente, esmagá-las com arroz, servi-las com pão ou até misturá-las em saladas frias improvisadas. Além disso, elas fornecem vitamina D e selênio, micronutrientes essenciais para manter um sistema imunitário forte em tempos de estresse físico. O seu preço ainda é acessível, geralmente entre €1,50 e 3 euros por lata. Mas a procura está a crescer devido ao aumento das dietas mediterrânicas
e a busca por fontes sustentáveis de proteína. E há um aspecto psicológico a ter em conta. Embora não sejam exatamente um banquete visual, ter acesso a uma proteína pronta, nutritiva e saborosa que só precisa ser aberta e consumida é um alívio imenso em tempos de crise. Em resumo, as sardinhas em azeite são um alimento pequeno, mas gigantesco em termos de valor nutricional e praticidade. Em sexto lugar, hummus enlatado. Uma refeição pronta, nutritiva e reconfortante. O hummus enlatado é um daqueles tesouros escondidos que pouca gente considera ao montar a sua despensa de emergência. A primeira coisa a notar é que é um alimento pronto a consumir. Abre a lata e tem uma refeição completa, sem precisar de lume, gás ou eletricidade. Essa praticidade vale ouro quando os recursos estão escassos. Nutricionalmente, é uma joia. É feito principalmente de grão de bico, que fornece proteína vegetal e fibras, misturado com tahine, uma pasta de sésamo que adiciona gorduras saudáveis e minerais como cálcio e ferro. Além disso, leva azeite, limão e alho, ingredientes que não só realçam o sabor, mas também contribuem para a sua conservação. Juntos, o hummus oferece proteínas completas, energia sustentável e micronutrientes que mantêm o corpo a funcionar bem. Outro ponto importante é a saciedade. Ao contrário de outras conservas que são mais um acompanhamento, o hummus sustenta como uma refeição principal. Pode comer puro, com pão, barrar em bolachas ou misturar com arroz para uma refeição mais encorpada. E, embora seja 100% vegetal, a sua combinação de gorduras e proteínas torna-o uma alternativa robusta a alimentos mais caros ou difíceis de armazenar. A validade, dependendo da marca e do armazenamento, é de cerca de 2 a 3 anos e, apesar de não ser tão barato quanto uma lata de feijão simples, o seu valor nutricional e conveniência justificam o preço. Num mundo onde tempo e energia para cozinhar podem ser um luxo, uma lata de hummus é uma refeição pronta, nutritiva e reconfortante. Sétimo, leite de coco enlatado. Energia e gorduras essenciais. Quando a luz falha e os produtos frescos se tornam inacessíveis, as gorduras tornam-se um dos recursos mais escassos e necessários. E é exatamente aqui que o leite de coco enlatado se revela um verdadeiro tesouro. Cada lata concentra calorias densas e gorduras vegetais saturadas, que fornecem energia sustentada, exatamente o que o corpo precisa em situações de grande esforço. Mas não se trata apenas de calorias. O leite de coco oferece eletrólitos naturais que promovem a hidratação, especialmente útil em climas quentes ou quando a desidratação é uma ameaça. A sua textura cremosa e sabor levemente adocicado transformam receitas simples em refeições reconfortantes. Pode adicioná-lo ao arroz, a sopas improvisadas ou a um simples café para dar mais corpo e um boost de energia. Pode até ser consumido diretamente da lata, se necessário, como fonte de energia imediata. É importante escolher as versões integrais, não as light, já que estas últimas reduzem as calorias onde elas são mais necessárias. Em termos de durabilidade, dura de 2 a 5 anos, desde que armazenado em local fresco e seco. O seu preço varia entre 2 e 4 euros por lata, e embora pareça acessível, com o aumento da procura e as flutuações nas importações de coco, a sua disponibilidade a longo prazo não é garantida. Num ambiente onde as gorduras se tornam tão valiosas quanto as proteínas, ter leite de coco no seu estoque não é um capricho, mas uma estratégia inteligente. Em oitavo lugar, o leite evaporado de cabra, uma fonte de nutrientes concentrada e versátil. Quando pensamos em leite em lata, a maioria das pessoas imagina o leite de vaca tradicional. No entanto, o leite evaporado de cabra oferece benefícios únicos que o tornam um aliado indispensável em situações de sobrevivência. Primeiramente, é mais fácil de digerir, o que o torna ideal para crianças, idosos ou pessoas com intolerância à lactose. O seu perfil nutricional é excelente, rico em cálcio,
potássio e gorduras saudáveis que fornecem energia e ajudam a manter a massa muscular em tempos de estresse. Por ser evaporado, também é concentrado, o que significa que pode diluí-lo com água para obter leite líquido, ou usá-lo diretamente para enriquecer refeições como purés, sopas ou até mesmo pães caseiros improvisados. Num cenário sem acesso a laticínios frescos, essa alternativa pode fazer uma grande diferença, tanto nutricional quanto no sabor. Outro ponto positivo é a sua durabilidade. Uma lata bem armazenada pode durar 5 anos ou mais, em perfeitas condições, o que seria impensável com leite fresco. O seu preço varia entre R$ 2,50 e R$ 3,50, um pouco mais alto do que outras opções, mas compensa a sua versatilidade e valor como substituto completo do leite. Em contextos de sobrevivência, não se trata apenas de aguentar o dia a dia, mas de manter a saúde a longo prazo. E o leite de cabra oferece exatamente isso: força, resiliência e facilidade de uso. No final das contas, é uma daquelas reservas discretas que poucos consideram, mas que na prática pode revelar-se um verdadeiro salva-vidas. 9. Puré de abóbora em lata. Fibra e conforto para o corpo. Quando se fala em estoque de emergência, poucos pensam em abóbora. E, no entanto, o puré de abóbora em lata é um dos recursos mais inteligentes que pode ter na sua despensa. Primeiro, porque é uma fonte natural de fibras solúveis, que ajudam a manter o sistema digestivo em equilíbrio, um ponto crucial quando a dieta se restringe a arroz, feijão e outros enlatados mais pesados. Além disso, ele fornece uma quantidade considerável de vitamina A, essencial para a visão, o sistema imunitário e a regeneração celular, e potássio, que promove a função muscular e a hidratação. O seu sabor suave e levemente adocicado torna-o extremamente versátil. Pode comê-lo direto da lata, adicioná-lo ao seu mingau de aveia para dar mais substância, usá-lo como base para sopas ou até mesmo incorporá-lo em pães ou panquecas improvisadas, caso tenha farinha disponível. Ele sacia sem pesar no estômago e tem um efeito calmante no sistema digestivo, o que é ideal em situações de estresse, onde o corpo muitas vezes sofre. Quanto à durabilidade, ele geralmente dura de 2 a 5 anos sem problemas, especialmente se forem embalagens grandes ou a vácuo. E, embora antes fosse um produto de baixo custo, o seu preço subiu devido à procura sazonal e problemas na colheita, tornando-o um alimento cada vez mais cobiçado. O puré de abóbora enlatado não só garante nutrientes valiosos, mas também uma textura reconfortante que pode quebrar a monotonia da dieta em tempos difíceis. 10. Beterraba enlatada. O impulso natural de energia para a sua despensa. A beterraba enlatada é um daqueles alimentos que muitos podem subestimar à primeira vista, mas que pode fazer uma grande diferença quando o corpo precisa de um impulso extra de energia. O seu alto teor de nitratos naturais torna-a um verdadeiro impulsionador de desempenho, pois estimula a circulação sanguínea e melhora o transporte de oxigênio para os músculos e o cérebro. Isso significa mais energia, maior resistência e uma ajuda para manter a concentração em situações críticas. Além disso, a beterraba é um alimento que protege a saúde cardiovascular, regula a pressão arterial e possui propriedades desintoxicantes que apoiam o fígado em tempos de alimentação monótona. O melhor de tudo é que ela está pronta para consumo imediato, sem necessidade de descascar, cozinhar ou fritar, basta abrir a lata. Pode saboreá-la pura, temperar com um pouco de vinagre, misturar no arroz ou incorporar em saladas frias improvisadas. O seu sabor adocicado e terroso traz variedade a uma dieta dominada por sabores salgados ou neutros, o que também ajuda a manter a motivação para comer. Quanto à durabilidade, pode ser armazenada por até 5 anos num local fresco e escuro, e o seu preço ainda é baixo em comparação com o seu valor nutricional.
Em tempos de necessidade, a beterraba enlatada é como um suplemento natural que fortalece corpo e mente, sem a necessidade de recorrer a pílulas ou pós-processados. Quem a subestima perde um aliado silencioso que proporciona resiliência e saúde em meio ao caos. O multivitamínico esquecido. Vegetais folhosos enlatados. Se há um ponto fraco na maioria dos estoques de emergência, é a falta de vegetais frescos. E é aí que entram os vegetais folhosos enlatados, como escarola, acelga ou couve. Essas latinhas são um verdadeiro multivitamínico natural. Elas fornecem vitamina K, essencial para a coagulação do sangue e a força óssea, ferro, crucial para combater a fadiga e manter um sistema imunitário ativo, cálcio para músculos e nervos, e fibras para o sistema digestivo funcionar mesmo com uma dieta pouco variada. A vantagem deles não é apenas o valor nutricional, são também extremamente práticos. Estão prontos para consumo, não exigem reidratação nem cozimento demorado, e você pode comê-los frios, direto da lata, ou aquecê-los com um pouco de tempero, alho em pó, ou algumas gotas de molho picante para realçar o sabor. Em ensopados e sopas, eles ajudam a render as porções e trazem cor e variedade à mesa. A validade deles geralmente é de 3 a 5 anos, embora muitos preppers relatem tê-los consumido até 10 anos depois, desde que a lata tenha sido armazenada em boas condições. São baratos, custando cerca de €1 por lata, embora nos últimos anos os preços tenham começado a subir devido ao aumento dos custos agrícolas e de transporte. Eles talvez não sejam tão atraentes quanto um bife de salmão ou uma lata de milho doce. Mas num cenário de escassez de vitaminas, vegetais folhosos enlatados fazem a diferença entre um corpo forte e um corpo debilitado. 12. A jaca verde em salmoura. Uma ilusão de carne e variedade. A jaca verde em salmoura talvez seja o alimento mais surpreendente desta lista, pois, embora ainda não seja muito conhecida em Portugal, tornou-se um substituto de culto para a carne, entre aqueles que procuram opções à base de plantas. A sua principal virtude não está tanto no seu teor calórico, que não é muito alto, mas sim na sua textura. Uma vez drenada e desfiada, a jaca adquire uma aparência e sensação muito semelhantes às de frango ou carne desfiada. Isso torna-a uma ferramenta psicológica poderosa, pois depois de semanas a comer arroz, feijão ou sopa simples, algo que se assemelha a um guisado de carne pode elevar o moral como poucos alimentos. Além disso, é rica em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade e adapta-se a todas as receitas. Pode temperá-la com especiarias e molho de tomate para fazer uma versão de guisado, misturá-la com molho barbecue em conserva para imitar carne de porco desfiada, ou adicioná-la a sopas para dar volume. O seu sabor neutro é a sua grande força, pois absorve facilmente temperos. A sua vida útil geralmente é de 2 a 5 anos, desde que armazenada em local fresco e seco. O preço ainda é acessível, entre 2 e 3 euros por lata, mas a procura está a crescer rapidamente devido ao aumento das dietas à base de plantas. Quem for previdente e a incluir no seu estoque terá uma vantagem significativa em termos de variedade e moral. A jaca em salmoura não substitui o teor proteico da carne real, mas oferece a ilusão de abundância e variedade em meio à escassez. E isso pode ser a chave para superar longos períodos de crise. 13. O melaço de cana. Energia, minerais e doçura em tempos difíceis. Quando pensamos em adoçantes, muitas vezes imaginamos o açúcar refinado. Mas o melaço, especialmente o melaço de cana escuro, é muito mais do que apenas um doce. Este xarope viscoso concentra minerais essenciais como ferro, magnésio, potássio e cálcio, além de vitamina B6. Tudo isso é crucial para manter a energia e o moral em tempos de esgotamento. Ao contrário do açúcar comum, que causa picos e quedas de energia,
O melaço oferece uma libertação lenta e constante de energia, ideal para aguentar longos dias. Também é particularmente valioso para prevenir a anemia, um problema comum em dietas de emergência com baixo teor de ferro, especialmente em mulheres e crianças. Ele pode ser adicionado a aveia, pão, biscoitos caseiros, chás ou simplesmente em água quente, como um suplemento energético. Outro benefício muitas vezes não mencionado é a sua capacidade de melhorar a digestão, o que é muito bem-vindo após um longo período de consumo de alimentos secos e monótonos como arroz ou bolachas. Quanto ao armazenamento, o melaço pode durar anos se guardado em local fresco e escuro. Com o tempo, ele pode engrossar ou cristalizar, mas um leve aquecimento restaura a sua consistência original. O seu preço atual é de cerca de 5 a 7 euros por frasco, o que não é propriamente barato, mas como é consumido em pequenas quantidades, um frasco pode durar meses. Num cenário de sobrevivência, não se trata apenas de sobreviver com o mínimo, mas de manter um nível básico de bem-estar físico e mental. E o melaço cumpre ambas as funções: nutre, adoça e conforta. O poder oculto de uma simples lata. No fim das contas, fica claro que uma despensa de emergência não é montada ao acaso, mas sim de forma estratégica. Feijões, proteínas, vegetais, gorduras e até adoçantes. Cada um tem o seu papel. Essas 13 latas não são apenas latas comuns. Elas são energia, saúde e coragem enlatadas, feitas para resistir ao tempo. Quando as prateleiras do supermercado estiverem vazias, aqueles que planearam dormirão tranquilos, com a certeza de que cada lata significa mais um dia de controlo e segurança. Prepare-se hoje, pois amanhã pode ser tarde demais.